Boas tardes. Dando início à nossa atividade de palestras das sessões, vamos seguir o roteiro que praticamos nas reuniões com a prece de abertura, a leitura do Evangelho, comentários, leitura e comentários de eventual obra que componha o encontro, vibrações e a prece final. Ao nos sintonizar nesse horário com a casa, dividimos a companhia dos espíritos que lá estão, independente da presença física de todos, né? E assim como visitamos a casa, os mentores também nos visitam, trazendo lenitivo às nossas necessidades, né? Por isso que é importante o respeito ao horário da reunião. Nós mantemos o compromisso, né? A casa continua aberta, agora virtualmente, com algumas limitações. Tudo certo? Então, começando pela prece, né? Elevando os pensamentos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Nós vamos escolher um trecho do Evangelho e o trecho escolhido ele vai constar no próprio site agora, né? Em PDF para que alguém possa querer acompanhar, que alguém posteriormente, né? Então, abrindo aleatoriamente, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. E o trecho para nós aqui que caiu é o suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. É evidente que essa força, que o eleva acima dos acontecimentos, preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não houver um fim para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio.
A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade de seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento. A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para o além-túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Deixarei de ler o último tópico para que vocês tenham alguma coisa para, inclusive, continuar refletindo, mas isso está muito claro. Óbvio que todo o evangelho, né, por ser uma boa nova, ele se reporta aos dias de hoje. Então, nós como espíritas que temos convicções de sobrevivência da alma, individualidade do espírito, a vida após a morte, a reencarnação, o reconhecimento da lei de causa e efeito, para nós esse momento é óbvio que traz alguma angústia, mas nem se compara ao sofrimento que já estão passando os materialistas. E os materialistas aqui não são aqueles que simplesmente falam somos materialistas. Não, são aqueles que vivem o materialismo que, para nós, é o excessivo apego às coisas materiais, é o excessivo apego às posições, é essa ilusão social que traz ao indivíduo imaginar que a vida se resume a isso. Tá? Então imagine alguém que hoje tem empresa, que hoje tem propriedades, que tem negócios. Ele está simplesmente chocado e preocupado, se não desesperado, pelo que vai ser o amanhã. Né? Como é que vai ficar a economia, como é que vão ficar os negócios. Ora, né? Nós também, como espíritas, temos essas preocupações, mas elas têm uma reflexão mais curta, porque nós sabemos que todas essas coisas elas vão se rearranjar justamente para que se quebrem esses paradigmas do materialismo. E só através da intervenção divina para que a gente reflita universalmente, né, mundialmente, sobre o tipo de vida que levamos. Existe bastante coisa para a gente pensar, né, mas não podemos trazer para dentro de nós a tristeza, a melancolia, né, a decepção. É muito pelo contrário. O espírita, ele tem fé em Deus, fé no futuro. Portanto, não pode manifestar qualquer sentimento de medo, de paura, de temor. Por quê? Porque seria o contrário da fé. Né? Se Deus está no comando, se temos um espírito, um anjo da guarda para cada um de nós, que cuida dos mínimos detalhes da nossa vida, por que eles nos abandonariam agora? Não, acho que é o contrário. Agora é que eles estão ao nosso lado, para que façamos as próprias mudanças
tirando o joio que trazemos e florescendo o trigo, né? Que é pensar no futuro, pensar no irmão, pensar no outro, restabelecer uma outra ordem de convívio. Tudo bem? Agora eu vou interromper essa gravação para que vocês possam ouvir o que a Aide tem a comentar sobre o Evangelho e todo o contexto em que estamos vivendo, especificamente para essa reunião. Até daqui a pouco. Boa tarde a todos. Buscando uma reflexão, como caminharmos em direção ao homem novo que deve ser construído em nós? Sabemos que em momentos de crise revela-se em nós muitos sentimentos contraditórios. Recorramos a Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo 18. O que distingue ao contrário os espíritos atrasados é de início a revolta contra Deus pela recusa em reconhecer qualquer poder superior à humanidade. A propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, da inveja, do ciúme, enfim, a preferência a favor de tudo quanto é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. São estes os vícios dos quais a terra deve ser purgada, mediante o afastamento daqueles que se recusam a emendar-se, porque serão incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sempre sofrerão pelo seu contato. Vivemos tempos aguardados, uma vez que previstos desde há muito. Entendamos os tempos que vivemos como o aguilhão que nos impulsionará ou não a mudanças de sentimentos e comportamentos citados acima. É com confiança e esperança que devemos adentrar este período de turbulência. Não é para isso que temos sido preparados? Não temos clamado por tempos melhores? A família adoeceu. E para curá-la, estamos de volta ao lar. O que faremos desta grande oportunidade depende de cada um de nós. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta na questão 582: pode-se considerar a paternidade como uma missão? É, sem contradito, uma missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna sensível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e de fazê-las carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Buscando a Jesus, para nos nortear nesta tarefa, ouçamo-lo a nos dizer: eu sou o caminho, vinde a mim todos vós que se achais em aflições, e sereis aliviados e consolados. No livro Boa Nova, Humberto de Campos nos relata que certo dia, quando as águas alegres do Tiberíades se aquietavam lentamente, como tocadas por uma força invisível da natureza, a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. Pedro,
trazia o coração preso a tantos questionamentos, e Jesus, percebendo seus pensamentos mais recônditos, o acalma esclarecendo suas dúvidas. Simão Pedro ouvia o Mestre, tomado de profundo enlevo e santificado fervor admirativo. Tens razão, Senhor, murmurou entre humilde e satisfeito. Sim, Pedro, temos razão, replicou Jesus com bondade. E será a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. O apóstolo do Tiberíades ouvira as derradeiras palavras do Divino Mestre, tomado de surpresa. Conservou-se, no entanto, em silêncio ante o sorriso doce do Messias. Muito distante, o último beijo do sol punha um reflexo dourado no leque móvel das águas que as correntes claras do Jordão enriqueciam. Simão Pedro, fatigado do labor diário, preparou-se para descansar, com sua alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, as quais, cheias de luz e esperanças divinas, dissipavam as obscuridades da lei de Moisés. Talvez por isso, Divaldo Franco, numa das últimas palestras na Mansão do Caminho, nos trouxe: servir é a melhor maneira de demonstrar o amor por Deus. Eis a nossa oportunidade de servir. Quem irá atender a estes homens que ficaram sem trabalho? Deus, através do coração de uma mulher moderna, dedicada, rica, que está fazendo grupo familiar para distribuir com aqueles aparentemente desafortunados. Que todos nós, família, percebamos a importância do nosso papel nessa engrenagem, que permaneçamos por um tempo em reflexão, meditando sobre tantos pontos que nos foram trazidos nesta tarde e estendendo as nossas vibrações amorosas a todos que sabemos tão necessitados. E ao nos aproximarmos do entardecer, aguardemos a luz da lua, que com o seu luar nos renovará as esperanças. Estejamos em paz. Muito bem, vamos então elevar novamente os pensamentos a Deus, vibrando por todos os que sofrem nesse mundo, encarnados ou desencarnados, pedindo por aqueles que perambulam pelas ruas, pelos que estão passando por necessidades materiais, pelos profissionais da saúde, pelos dirigentes, pelos governantes, para que Deus os toque para sábias decisões, né? Pois a responsabilidade deles é enorme, né? E, dentro desse clima, vamos fazer a prece de encerramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todo sempre. Que assim seja. Boa semana a todos e até sábado que vem.